Gente, esse aí é um dos que mais mexe comigo até hoje, né? Que é o sonho de morte que eu tive, que nesse caso foi meu pai que faleceu. Ele faleceu em 2015, no dia 15 de outubro de 2015 a gente perdeu a nossa base aí, né? Que foi nosso pai. No mês de agosto, mais ou menos, acredito eu que foi agosto, eu descobri um nódulo no meu seio. E então entrei em choque, né? Porque a gente já pensa que é câncer e meu filho estava com 5 anos na época, né? Meu filho mais velho. Então eu já fiquei bem abalada, né? E aí comecei na correria de exames, tudo. E final de agosto, começo de setembro, meu pai ficou ruim. Ele adoeceu. Mas assim, foi de repente. Ele estava bem hoje. No dia seguinte ele já começou com dor de estômago, uma dor na barriga. E essa dor foi aumentando e ele não conseguia comer e tal. Passou umas 2 semanas mais ou menos, meu pai tinha emagrecido muito e ele não conseguia mais comer. Tudo que ele comia, ele passava muito mal. E aí a gente começou a levar ele no UPA. Chegava lá no UPA, o médico dizia que era infecção de urina, que o estômago dele estava inflamado com alguma coisa, que podia ser algum problema intestinal. E assim, deram todos os diagnósticos possíveis e no fim não adiantou nada. Aí meu pai tava nessa correria também, né? Eu ia junto com ele, em UPA, direto, uma semana se outra não tava no UPA, e nisso ele foi perdendo peso, adoecendo. E chegou no dia, vou resumir aqui pra não ficar tão longo, né? No dia 14 de outubro, eu tinha eu agora não lembro o nome de exame, mas alguma mulher que já teve algum nódulo na mama, precisa fazer, lembrei, punção da mama. Uma punção da mama, você anestesia a mama e vem uma agulha que parece mais um alicate gigante, né? Eles perfuram a mama e introduzem a agulha lá dentro para tirar um pedaço do nódulo, para levar em laboratório, essas coisas. E nesse período de começo de agosto até outubro, meu pai só foi piorando, que até chegou um ponto que ele não conseguia mais comer, ele só comia mamão e água de coco, que era o que parava no estômago dele. E nesse período, tanto eu na correria de exame por causa do meu seio, quanto eu indo com ele para médico. E aí, uma semana antes dele falecer, eu fui com ele no hospital central aqui, né, no hospital da Vila Industrial aqui em São José dos Campos, nós moramos aqui. Fui lá com ele, na parte de ambulatório, cheguei lá, conversei com a enfermeira-chefe, né? Depois cheguei lá por volta de 10 horas da manhã com ele e o meu filho. Conversei com a assistente social do hospital, ela me disse para conversar com essa enfermeira, né? E cheguei lá, conversei com ela fez pouco caso, para variar, como eles sempre fazem pouco caso, né? Da gente que depende do SUS. Disse que tinha gente pior do que ele e tal, e aí eu fiz um escândalozinho básico lá, disse, se você não atender ele, não der um jeito, eu vou ligar na prefeitura, vou chamar a polícia, vou fazer alguma coisa. O meu pai, ele tá doente, ele tá mal e ele precisa de ajuda. E aí ela foi e mexeu lá no computador, né, como um passe de mágica, achou uma vaga para um especialista no mesmo dia, lá pro meu pai. Aí meu pai passou no especialista, o especialista pediu uma bateria de exames para ele, que ele realizou na semana do falecimento dele, né? E a gente só foi saber o que ele tinha de fato 15 dias depois, quase um mês, que meu pai já tinha morrido. Meu pai fez todos os exames, uma semana depois ele veio a óbito. Começo de setembro, né, voltando um pouco, eu tive um sonho muito, muito forte, que me marcou e me marca até hoje. Eu sonhei que eu vinha até a minha casa aqui, a casa dos meus pais, e encontrava meu pai de bermuda, sem camisa, preparando um frango, que era o que ele sempre fazia no domingo, né? Chegava aqui e já estava todo no esqueminha pra comer. E minha mãe recolhendo roupa no varal, né, no fundo da casa, quando minha mãe dava um grito, assim, um berro, e ele corria, e minha mãe estava dura, caída no chão, morta. E ele gritava, Keila, corre aqui, tua mãe morreu. E eu saía desesperado da sala pro fundo de casa e via minha mãe gelada, dura, com a boca toda roxa e morta.
E aí meu pai colocava o corpo da minha mãe de pé, encostado no fundo do muro do quintal de casa. E nesse momento abria como se fosse uma nuvem ou um portal atrás do corpo da minha mãe. E eu via a minha mãe atrás de uma gruta, na entrada de uma caverna. E ela estava assustada e ela pedia para Deus ter misericórdia dela, para Deus não deixá-la morrer, para Deus ter piedade dela. E que ela sabia que ali era a entrada do inferno e ela não queria ir para lá. E ela gritava e ela chorava, e eu vendo o corpo dela morto, e atrás dela esse portal, vendo a alma dela lá. E eu começava a orar, implorar: Senhor, traz minha mãe de volta, meu Deus, dá mais uma chance para ela. E eu ficava orando, intercedendo por ela e vendo a alma dela agoniada nesse portal, atrás de uma pedra, de uma gruta. Né? Era a entrada dessa gruta, essa entrada dessa caverna. De repente, bem na escuridão da caverna, vinha um morcego de uns 2 metros de altura. Né? Ele era um corpo de morcego, de uma cabeça de morcego e um corpo de homem. Mas assim, os dedos eram de morcego e os pés também, com umas asas assim, enormes, gigante. E esse morcego, né, esse demônio vinha para levar ela para dentro do inferno. E nesse momento ela via o demônio vindo buscar ela, e ela se escondia atrás da pedra e começava a pedir e implorar para Deus ter misericórdia dela e não levar ela. E eu, vendo o desespero da alma dela, implorava: Senhor, traz minha mãe de volta, por favor, dá mais uma chance para ela. E nesse momento saía uma voz para minha mãe, né, nesse portal onde ela se encontrava, dizendo para ela assim: volta e agradece a tua filha, porque você só vai ter essa segunda chance porque ela está intercedendo por você. Volta e faz tudo diferente. Haja diferente. E, de repente, esse portal se fechava e minha mãe dava uma respirada e voltava. Ela, tipo, ressuscitava. E aí ela começava a chorar, pedia, me agradecia, falando que, através da minha oração e da minha intercessão, Deus tinha dado uma nova chance de vida para ela. E eu acordei bem agoniada, assim, é um sonho, como eu disse pra vocês em outros vídeos, que quando é algo premonitório, que você tá pressentindo, é um sonho que não sai de dentro da tua cabeça, que fica te agoniando, que fica te perturbando. E eu fui e mandei um áudio pra minha irmã no WhatsApp, contando todo o sonho, né? E aí minha irmã disse pra mim assim: Keila, isso é um aviso de Deus de alguma coisa, manda pra nossa mãe. E pasmem, minha mãe e meu pai, eles tinham brigado por uma coisa assim, fútil, sabe? Tinha tido uma briga feia mesmo. Os dois quase se separou por causa de um negocinho simples. E os dois não estavam se falando. Eu mandei esse áudio pra minha mãe. Minha mãe foi e falou: eu não tenho nada pra pedir perdão, eu não sei porque desse sonho. Eu falei assim: mãe, Deus me mostrou isso por algum motivo? Era você no sonho. Pode ser algo em relação a você. Então assim, pede pra Deus te dar uma luz, pede pra Deus te dar, né, um sinal do porquê desse sonho, o que ele quer dizer. Eu acho que ela se sentiu um pouco amedrontada de algo acontecer com ela e pediu desculpa pro meu pai, e os dois voltaram a conversar. E aí depois que ela pediu desculpa pra ele, nesse meio tempo, rapidinho ele piorou, né? E aí o meu pai morreu numa quinta-feira, lembro perfeitamente, né? Eu tinha feito nesse dia 14 a punção da mama, ele morreu no outro dia, no dia 15. Na quarta-feira da semana onde ele se internou, né, da semana que o médico pediu os exames, né, na semana anterior, eu tava assistindo a novela dos 10 Mandamentos e eu tava sozinha em casa. Meu marido tinha ido num culto na igreja e tinha levado meu filho, né, na época eu tinha um filho só, e ele levou meu filho, então lá tinha escolinha bíblica, as crianças ficavam na parte de cima e ele assistia o culto embaixo. E eu fiquei em casa, fiquei assistindo os 10 Mandamentos, era por volta de umas 8h45 mais ou menos, com a luz da sala apagada, com a luz, e só tava a luz da cozinha acesa. Eu tava assistindo a novela. E eu tava olhando pra televisão quando de repente eu senti o meu corpo paralisar. Literalmente, o meu corpo paralisou. Eu tava olhando pra televisão, o único movimento que eu conseguia era virar o olho pro lado e pro outro, eu não conseguia mexer. Quando eu senti alguém se aproximar de mim, que eu olhei de canto do lado, eu vi um homem todo de branco. Eu não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar os olhos dele. Eu não consegui enxergar o rosto, né? O rosto dele eu não consegui enxergar.
mas era um homem todo de branco. Era um homem todo de branco. E ele veio em direção do meu quarto, passou pela cozinha e ficou do meu lado. E eu só mexendo os olhos. Olhei de canto pra ele e ele falou pra mim desse jeito: filha, eis que você vai passar por uma dor muito grande, mas eu vou estar do teu lado. Eu sempre vou estar com você. Eu não vou te abandonar. Mas essa dor vai destruir você por dentro. E quando essa dor chegar, lembre-se que eu estou aqui e eu vou te ajudar. E depois dessa dor, você vai viver uma alegria muito grande. E essa dor e essa alegria vai ser num curto tempo. Mas nos dois momentos, e ó, tô até arrepiada, saiba que eu tô aqui do teu lado. Vou estar do teu lado. Eis que nunca vou te abandonar. Lembro perfeitamente dessa palavra e agradeço muito a Deus porque realmente Ele nunca me abandonou, jamais. E da mesma forma que Ele chegou perto de mim, Ele voltou para dentro do meu quarto. E em nenhum momento esse homem todo de branco me deu as costas. Ele veio de frente para mim e ele voltou como se estivesse de frente para mim. E depois que ele sumiu, né, emergeu ali dentro do meu quarto, eu voltei aos meus movimentos. Eu fiquei com aquilo: meu Deus, o que eu vou passar? Que dor é essa tão grande que eu vou viver? E que alegria é essa que eu vou viver? E ficou aquilo na minha cabeça, sabe? E assim, por mais que meu pai estivesse doente, eu nunca na minha vida, em nenhum dos meus piores sonhos, eu imaginei que ele fosse morrer. E aí chegou a semana da morte dele. No dia 14 eu fiz essa punção da mama e imobilizei. Tive que ficar com os seios imobilizados, não podia varrer casa, não podia por uns 4 dias. E calhou de que minha irmã trabalhava num supermercado e folgou na quinta-feira. Eu falei pra ele: pai, como é de Natal de folga amanhã, eu não vou vir aqui não, porque eu tenho que ficar de repouso. Ele falou: não, minha filha, fique em paz que o pai vai ficar bem, a Edinha tá aqui, ela cuida de mim. Despedi do meu pai sem saber que ia ser o último dia que eu ia ver ele. Aí chegou a noite, meu marido chegou, passou lá, falou: Keila, vamos lá na casa do teu pai que ele não tá legal. Aí eu falei: mas eu fui lá de tarde, ele tava de boa. Aí ele falou: não, vamos lá. Só que aí ele começou a conversar, foi tomar banho, foi, deu 10h30, a gente não foi. Aí ele falou: não, então vamos deixar que amanhã a gente vai lá. Aí chegou na quinta-feira, meu filho foi pra escola de tarde. Quando foi por volta de umas 5h45, 5:50, minha irmã ligou pra mim desesperada, dizendo: Keila, corre aqui que nosso pai tá morrendo. E aí eu perdi meu chão. Saí da minha casa, que eu morava perto, foi de 3-4 minutos andando da rua onde eu moro pra onde minha mãe mora. Saí sem chão, desci aqui. Cheguei aqui, ele não tava mais, né? Os vizinhos já tinham socorrido ele. E minha irmã disse que ele tinha convulsionado. Mas na verdade ele teve uma parada cardíaca aqui dentro de casa. No meio do caminho teve uma segunda. E na entrada do UPA ele deu uma terceira. Por ele estar muito magro, muito abatido, ele não aguentou. E ele morreu no dia 15. Então aquele dia foi o pior dia da minha vida, sabe? A gente perdeu o nosso chão mesmo. A gente... Foi grito, foi choro, minha irmã vomitava. E foi aquele desespero total. Foi terrível. Passou, né, esses 3 meses aí, que ele morreu em outubro. Quando foi em janeiro, eu descubro que eu tô grávida do meu segundo filho. E aí foi que eu entendi a dor tão grande, mas é a alegria também, porque foi difícil esse período de gravidez minha, porque eu tava num luto e ao mesmo tempo eu tava com aquele turbulhão da gravidez e eu tive um pouco de depressão nos 3 primeiros meses da gravidez. Mas assim, hoje meu filho, né, meu segundo filho, veio dar alegria pra gente. Foi o que amenizou um pouquinho a perda do meu pai. Mas assim, hoje eu paro e penso: Deus, por quê? Por que eu sonhei desse jeito? Por que o Senhor levou ele? E por que meu filho veio nessa mistureba, assim, que eu não consegui entender. Mas o que foi bem claro, que Deus, e pra mim foi o Espírito Santo que veio até mim falando, foi isso: eu vou levar o seu pai, mas eu vou trazer uma outra vida para confortar o coração de vocês. Não substitui, porque o amor, a presença dele, nada vai substituir. Mas eu confesso que uma nova vida e uma criança, né, que a gente precisa de tanto cuidado, você tem que estar 24 horas olhando, faz você amenizar, faz você se sentir um pouco mais, assim, preenchida. O vazio da morte dele, ninguém vai suprir. Mas assim, uma nova vida traz um pouco mais de esperança, traz um pouco mais de alegria. Porque uma criança é bênção, né? Você tem momentos que você dá risada, que você... Então assim,
o meu filho veio, o segundo, não, o primeiro também, mas o segundo veio num momento em que eu, sinceramente, eu tinha perdido toda a esperança na vida. Porque o pai, a mãe, né, mas a gente que é mulher vê o pai como um porto seguro da gente. Meu pai tá ali, se acontecer, meu pai tá aqui. E meu pai era assim, ele era paizão mesmo, sabe? Ele, pai, me ajuda, ele tava lá. Pai, faz isso, tô fazendo. Com ele não tinha tempo ruim, sabe? E eu não pude ver ele no dia da morte dele. Eu vi ele já dentro do caixão na sexta-feira, que foi também outro dia que não dá pra esquecer. Mas depois eu tive um outro sonho com ele, né? Vou contar em um outro relato aí, que foi a nossa despedida. Porque pra mim, aquele sonho que eu tive com ele, pouco tempo depois da morte dele, foi um jeito dele dizer que era a hora dele, né? E aí, assim, nós descobrimos, né, um mês depois, que meu pai tava com câncer em estágio terminal. E a falta de amor que a saúde pública tem com a gente não deixou ele ter um tratamento digno. Ele descobriu não, ele nem descobriu, acredito eu, porque ele ficou internado numa terça, quarta, quinta, depois na outra quinta ele já tinha entrado em óbito, né? E sonhos premonitórios existem, gente, ele vem, e no meu caso foi um turbilhão de emoção, porque eu perdi o meu pai, depois tive meu filho, né, e eu não consigo explicar, cara, é uma coisa que às vezes eu paro pra pensar, eu choro, porque é duas emoções tão diferentes uma da outra, mas tão marcante, porque o nascimento de um filho é uma coisa muito maravilhosa, mas a perda de um pai, de uma mãe, de uma pessoa da nossa família, não tem comparação, não tem descrição, né? É verdade. Eu não tenho nem o que falar, porque se eu falar eu vou chorar, então é melhor eu não falar, gente. Mas é verdade mesmo, Mas tudo acontece pra gente aprender de alguma forma e crescer. É difícil de aceitar, é difícil de assimilar, mas é isso. A gente tem que aprender a conviver diariamente com a perca e bola pra frente, seguir a vida, que é isso aí, gente. Eu não vou falar porque eu tô querendo chorar. Então, gente, a minha irmã, ela também teve um sonho premonitório muito forte, né? Mas é isso aí, a gente deixa para um próximo vídeo, tá? Curte o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Importantíssimo. Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, manda seu relato pra gente, segue a gente nas redes sociais. E é isso aí, galera. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.